Oi, gente, nós estamos falando sobre educação e falamos sobre a ciência junto. Nós discutimos no primeiro ponto que nós temos que ensinar as nossas crianças no caminho que ela deve andar e nós somos os responsáveis por isso. No segundo ponto, nós colocamos dois exemplos, o de Daniel e o de Moisés. E hoje nós vamos continuar falando de Salomão. Então, nós começamos a falando de Salomão, que ele é um exemplo clássico, que nós vemos Davi instruindo Salomão com princípios e sabedoria. Em 2 capítulo 9, fala do encontro do rei Salomão com a rainha de Sabá, que diz o seguinte: tendo essa rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitivas, com camelo, pedras preciosas, ouro, e compareceu perante a Salomão e se pôs tudo o que trazia na sua mente. E Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, os serviços dos seus criados, os trajes deles e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Olha só que interessante, nós vemos que Salomão, ele entendeu o valor do ensino. Ele fala que ensina a criança no caminho que deve andar, onde é o livro que ele mais cita sobre educação. Nós entendemos que ele preservava, que ele tinha um apreço muito alto sobre a educação e sobre a infância, que a rainha de Sabá ficou impressionada. Ela conhecia a fama pela sabedoria, mas o que deixou impressionado não foi somente a sabedoria que nós vemos aqui, porque ela já sabia, mas ela viu a casa que edificou. A engenharia, a arquitetura, designs de interior, ela viu a comida na sua mesa, gastronomia, cozinha, os lugares dos seus oficiais, o sistema político, o serviço dos seus criados, hotelaria, gestão, trajes, moda, cortes, costuras, enfim, tudo era algo excelente, algo que chamou a atenção. Então nós entendemos com tudo isso que no reinado de Salomão, porque ele prezar pelo conhecimento, pelo ensino desde a fundação, ele construiu ali um lugar de cultura, de uma escola que ensinava princípios do reino de Deus, com muita excelência, sabedoria, e tudo isso gerou o reinado de Salomão, todo isso o império. E aquilo chamou a atenção da rainha de Sabá. Então quem chamou a atenção foi justamente a cultura. A cultura, ela é pautada pela educação que se ensina desde base das crianças, que também ao mesmo tempo repercute nas gerações futuras, a curto, médio e longo prazo. Então nós vemos com esse exemplo de Moisés, Daniel e Salomão o quanto o ensino, a educação, a ciência, ela pauta e molda toda uma cultura de uma organização, mesmo uma pessoa só, ela preservando a cultura e sendo influente nos seus princípios, fundamentos, que ela pode influenciar uma nação contra a sua própria cultura. Olha só como a educação é importante para quando nós cristãos falamos sobre a grande comissão de discipular lá nações com a educação. Então eu sei que Deus tem levantado pessoas no meio da educação e da ciência para trazer o reino, os valores dele aqui na terra. E aí nós vemos então que em relação à ciência, e eu vou recomendar um livro para você ler, que é o livro que escreveu O Meu Mundo,
que é do Vichal. Ele mostra como a cultura ocidental foi influenciada pela Bíblia, pela educação da palavra de Deus, quanto à moda, à economia. É um livro que mostra como a educação pela palavra de Deus, ela molda toda uma cultura. E nós vimos que exemplos clássicos, princípios do amor ao próximo. E nós vemos que o grande mandamento para amar Deus com toda a sua força e ao próximo como a ti mesmo, e o primeiro e segundo grande mandamento, e a partir desse segundo grande mandamento que foi que ele começou a cuidar do próximo, como por exemplo os leprosos, que através dos cuidados doentes, a ciência ela foi desenvolvendo do princípio do amor ao próximo. Como tudo isso mudou, e grandes universidades como Harvard, Princeton, Yale, começaram pelos valores do reino de Deus, que é amar o próximo, ajudar o próximo, considerar o próximo como superior a você. Tudo isso pauta a educação. Isso lá na Bíblia é algo principal, primordial, essencial para quando nós queremos trazer o reino de Deus e influenciar e discipular as nações. E uma coisa muito importante é que hoje nós dependemos totalmente e dependemos do Espírito Santo, que é Ele que vai nos dar criatividade, excelência, vai nos dar conhecimento para que nós, na área que nós estivermos, independente, ali Deus possa te ajudar a influenciar a área que você está, inclusive a área da educação e da ciência. Assim, nós entendemos que no momento em que nós obedecemos o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, este deve ser o motivo que nos move para nós podermos ajudar, auxiliar o nosso próximo. Deve ser a motivação que nos leva a cuidarmos do nosso próximo e ensiná-los. Além de nós entendermos que a Bíblia é uma fonte, um alimento espiritual e que nós encontramos revelações para nós sabermos qual é a vontade de Deus e qual é o caminho que agrada a Ele, também nós vemos que é uma fonte de sabedoria para nós desenvolvermos todas as áreas das nossas vidas, inclusive a educação. Neste caso, é fundamental nós reconhecermos a importância do Espírito Santo no nosso dia a dia, porque é Ele que nos capacita, porque é Ele que nos ajuda. Nós temos que ouvir a voz dEle, o que Ele quer dizer e o que Ele quer manifestar em nossas vidas. Porque é Ele que vai manifestar toda a essência do seu poder, à medida em que nós formos dando espaço. As atitudes nossas vão ser transformadas através dele, porque Ele é o Espírito que Deus deixou como Consolador, para que nós fôssemos consolados nesse mundo. O Pai enviou Ele para Ele nos ajudar, a nos educar, abrindo nosso entendimento para dar continuidade à obra que Jesus fez aqui na... Desculpa, gente. Nós temos que levar a palavra de Deus e proclamar isto. Agora eu quero deixar um desafio a você. Chame algumas crianças do seu convívio para uma conversa e pergunte a elas quais são os seus sonhos. Pergunte para cada uma delas. Depois de incentivá-las, tente conectar a resposta dela com os princípios do reino de Deus, contando para ela como Deus pode agir em algumas situações que elas sonham, que elas busquem. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!